Ô, gente, Roberto Filobiscaro aqui. Eu nunca fui atrás da história real do Ed e da Lorraine Warren, que são os tais investigadores paranormais, né? Eu gosto de filme de terror, série de terror e coisas resenháveis. Não me interessa, assim. Eu sei que a história deles envolve muito charlatanismo, inflacionar eventos dos quais eles nem estiveram presentes direito e até inventar coisas. Parece que quando o contrato para que eles fossem personagens de filme foi assinado, tem cláusulas que o casal tem que ser retratado de uma forma positiva, embora isso ajude nos filmes, eu vou dizer por que depois. Mas é assim, não fui atrás de mais dados do que eu sei sobre eles. Eu acabei revendo a Invocação do Mal, simplesmente porque nós estamos em janeiro de 2023. Eu gostara do filme em 2013, está no catálogo da HBO Max. Aqui no canal eu não tenho, ou por conta do canal, eu não tenho muita oportunidade mais de rever coisas, a não ser coisas que eu não resenhei no canal. Senão, se eu ficar revendo coisas que eu já resenhei, eu fico desperdiçando munição, né? Então eu falei, deixa eu rever o Invocação do Mal, The Conjuring, para ver se eu continuo gostando e para resenhá-lo no canal. Ó, gostei bastante, só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Continuo achando um dos grandes filmes de terror comerciais, vamos dizer assim, da década passada. E que deu, claro, né? A gente sabe que esse universo do James Wan deu guarida para esse A Freira, Annabelle, essas coisas que eu até nem gosto muito, né? Essa história aí, a primeira Invocação do Mal, além de você ter durante um período do filme, parece que duas histórias correndo paralelamente, né? A dos Warren e a dos Perron, você ainda tem aquele prólogo que vai dar o start para a historinha lá, para a franquia da Annabelle, né? Mas acho que todo mundo quase deve saber a história do filme. É uma família que nos anos 70, em 1971, compra uma mega propriedade, uma mega casa bem antiga, na região nordeste dos Estados Unidos, na tal Nova Inglaterra, que é muito requisitada em filmes de casa mal assombrada, bruxas, porque aquela região ali foi onde os puritanos, né, os religiosos ultra ortodoxos, colocaram seus pecitos no começo da colonização dos Estados Unidos. Durante uma época, aquela região foi a mais rica do país, né? Então você tem toda uma tradição de bruxaria e muita tradição de assim abafamento, porque os puritanos, né, esses religiosos, eles eram muito contra os prazeres da carne, os prazeres de qualquer forma, eram mais trabalho, coisas assim. Então é uma região sempre que simbolicamente representa bruxaria, mas representa muito colonialismo, representa muito repressão, tá? Então essa família que tem 5 filhas compra uma casa enorme no campo e começa a ser igual a Amityville, e não é à toa que os Warren estiveram envolvidos no caso lá em Amityville, que virou uma série de filmes, né? Tem, até hoje ainda usam o nome de Amityville para fazer as coisas. Essa família começa a ter experiências paranormais. Durante uma parte do filme, os Warren são um casal amanticíssimo, eles se dão muito bem, interpretados por dois grandes atores, e né, muito simpáticos e queridos, e aí o caminho dessas duas famílias, do Warren lá e dos Perron, vai se cruzar porque o Ed e a Lorraine vão ajudar na tentar tirar o fantasma da casa. O que aconteceu no caso real não me interessa. Em termos de filme, assim, todo mundo é descrito. O casal Ed e a Lorraine, que inclusive tem a filhinha lá, e a família Perron, no primeiro acerto do James Wan, é criar seres humanos
com os quais a gente pode e consegue e deve se importar, porque eles são boas pessoas. Então, não me interessa se na vida real o Ed teve um caso de 40 anos com uma moça, não sei quantos anos mais jovem que ele, tal. No filme, para que a gente consiga empatizar com aquelas pessoas, a gente tem que tê-las inteiras, de uma forma que a gente torça por ela. Então, o casal um gosta muito do outro, tem uma filha, tem medo que algo de ruim possa acontecer com a filha deles. A família Perron, puxa vida, como que você vai torcer para que algo ruim aconteça para um casal simpático com 5 meninas que ainda ficam brincando de esconde-esconde na casa, né? Então, assim, a primeira coisa que funciona no filme, eles são empatizáveis. Outra coisa que funciona muito bem no filme, os movimentos de câmera. E agora, né, mais velho, e já sabendo da história, como que o James Wan é um bom diretor quando quer ser, não é? Ele dá aquela geografia da casa para nós muito bem dada e ele gira, a gente gira com aquela família, com aquelas crianças pela casa, ele coloca a gente num cômodo, depois vai para o outro. Então, quando a gente leva os sustos, e aí outro coisa boa, os jump scares, eles são parte orgânica daquela narrativa, porque a gente está indo com a câmera de um lado para o outro com aquelas pessoas, e aí conhecendo a casa e vivendo junto com eles, sem câmera shake camera, sem nada moderno, uma coisa bem lá dos anos 70 mesmo, parecia às vezes filme do Robert Altman, lá de 1973, 74. Os jump scares, né, eles nascem de uma necessidade intrínseca da própria trama. É uma casa mal assombrada, então abre uma porta, aparece uma imagem, tem um espelho que tem um não sei o que. Os jump scares, eles têm uma razão de ser, né? E ele consegue, direção do filme, consegue usar praticamente todos os elementos mais convencionais de filmes de terror, de casa mal assombrada, de uma forma que em 2013 e agora em 2023 consegue assustar, perturbar a gente. Eu levei susto, fazia 10 anos que eu não vi o filme, então God damn it, eu parecia o Eric Cartman do South Park, lá, South Park, sei lá, que é o Eric Cartman, South Park, faz tanto tempo que eu não assisto aquele desenho, porque eu levava susto, God damn it, porque eu não devia levar mais susto. Eu sou um tiozinho de 56 anos, mas é tudo tão bem feito que a carpintaria dramática e de horror é bem feita que me puxou para a história. E com todo, tem caixinha de música. Quanto, desde que eu era criança, eu vejo filme de terror com caixinha de música, porta que fecha e abre e fecha, balanço que balança sem ninguém. Então, o filme, ele é todo bem pensado para tirar o máximo de proveito do que a gente já viu, né, na memória afetiva que a gente tem, gostando das personagens e se importando com elas e dosando muito bem, colocando a gente na história com movimentos de câmera muito espertos e jump scares que saem organicamente da necessidade da história. E aí depois, ao final, né, o filme vai bem meio devagar, assim. E no terceiro ato, que teve muita gente que não gostou, eu achei divertido o terceiro ato. Vira aquela correria, né? Porque aí já vem uma coisa, o Exorcista. E é legal porque assim, o filme passa nos anos 70. Os anos 70 eu sempre brinco, que é a demodécada, é a década do demônio, né? O que tinha de coisa de demônio, carro possuído pelo demônio, literalmente. Tem um filme lá de 77 chama Carro, Máquina Assassina. Cachorro possuído pelo demônio, chuva do demônio, tudo era do demônio. Então era um tema candente para a época. O filme está baseado naquela década, não é por acaso. Ok, os casos do Warren e do Ed, lá aconteceram, Lorraine e do Ed, aconteceram em 1970, né, na década de 70. Mas isso dá um colorido maior, inclusive, porque a década foi muito forte em filmes de casa mal assombrada, Terror em Amityville, né, que inclusive tem a ligação com o caso aí dos dois, estiveram lá também, e filmes de possessão demoníaca. Então é filho do demônio,
um monte de coisa, The Omen, né? Isso foi aberto em 69 lá com o Bebê de Rosemary. Então, você tem no terceiro ato possessão demoníaca. Duas coisas muito populares nos anos 70. Casa Mal Assombrada, possessão demoníaca, demônio em tudo quanto é lugar. Então, aí no final, todos aqueles lugares comuns, entre aspas, dos filmes de possessão foram colocados. Então, gente batendo na parede, falando em vozes e não sei o quê. Com uma mitologia bem fundamentada, né? Da bruxa, blá e blá e blá. Então tudo isso fez com que o Invocação do Mal fosse muito bem recebido na época e acho que se sustenta muito bem em 2023. É bonito de ver o filme, né? Os filtros, as cores, bem representando mesmo coisa meio mortiça. Não só porque a história pede isso, mas meio que uma cinematografia setentista, né? Eu cresci nos anos 70. Esse tipo de cor, essas paletas de cores estão no meu cérebro, né? A trilha sonora muito bem feita, né? Aquelas strings, as cordas, assim. Olha, muito bacana. Foi legal ter revisto Invocação do Mal. Vou ver até o 2. Aí é ver, acreditem, não vi o 2, porque eu sei que o 2 se passa em Enfield, o caso paranormal lá na Inglaterra no final dos anos 70. Eu já vi uma minissérie britânica muito boa sobre, e o Invocação do Mal 2, por algum motivo eu preferi não ver, né? Então vai ser divertido ver. Vai ser a minha próxima empreitada. Também está lá na HBO Max. Tchau!